Um dos destaques do Independente Del Valle, Lautaro Dias, entrou na mira do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e te atualiza também sobre Guilherme, que fez boa temporada pelo Fortaleza e interessa ao Timão e ao Santos. Preciso falar também sobre o São Paulo, que sondou um lateral esquerdo do Cruzeiro. Bora contar também o que falta para que o Palmeiras possa vender Arthur. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças, o Cruzeiro a caminho de uma contratação extremamente importante. Tem centroavante artilheiro chegando. Fala ainda sobre o empresário de Luiz Henrique, que decidiu abrir o jogo sobre o futuro dele. Notícia que pode ser boa pro Flamengo. Para completar, Internacional reforçando a vontade de ter Everton Ribeiro. O Bahia abrindo os cofres para contratar o jogador Maurício, que é também pretendido por Palmeiras e Corinthians. Enfim, muitas novidades no mercado, vídeo super importante. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu time no coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixe like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetBoom. E a quinta-feira, 28 de dezembro, tem duas partidas da Premier League. Queria destacar uma delas com cotações especiais. Na tela com as cotações de Arsenal e West Ham, vitória do Arsenal pagando R$ 1,31, empate pagando R$ 5,71 se o West Ham vencer, cotação de R$ 9,05. A minha sugestão é que você vá na vitória do Arsenal. Estou colocando R$100 para voltarem R$ 131. Para você se divertir na BetBoom é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Você nem pense em mudar ou adiantar o vídeo porque você vai perder informação importante. Primeira notícia é sobre Gustavo Scarpa. Enfim, problema resolvido com o Nottingham Forest. A grana que o clube inglês deve ao brasileiro está sendo paga e nas próximas horas Scarpa será anunciado como novo reforço do Galo. Já o Botafogo melhorou sua proposta para a compra de Christian Medina, meio-campista de 21 anos de idade que pertence ao Boca Juniors. A nova oferta de 8 milhões de dólares ou 38 milhões de reais para serem pagos em menos parcelas do que na proposta anterior. Jailson, ex-volante do Palmeiras, está mais perto do Celta de Vigo. O clube espanhol tem Rafa Benítez como técnico, Jailson e Rafa já se conhecem, a coisa deu uma avançada. Já a Juventus da Itália renovou o contrato com o zagueiro brasileiro Bremer, novo vínculo só se encerra em 2028. Torcedor do Flamengo lembra de Andrés Pereira, certo? Ele pode ser uma das novidades da Liga Saudita, é pretendido pelo Al-Ahly, pode ser comprado na próxima janela de transferências a partir de 1º de janeiro. Atleta que nesse momento pertence ao Fulham. Para fechar o giro de notícias, a minha portuguesa não vai ter qualquer jogo do Campeonato Paulista transmitido em TV aberta. Você sabe que a transmissão em TV aberta do Paulistão é da Record. Jogos da Lusa vão se concentrar no Paulistão Play e também na Cazé TV. Bora falar agora sobre o Bahia, novidade super importante. O Bahia está bombando no mercado. Contei para vocês alguns dias atrás que Jean Lucas pode parar no Bahia. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que Ferreira, jogador que é alvo do São Paulo, também interessa ao Bahia. E a bomba da tarde foi publicada pela ESPN, o Bahia entrou na disputa por Maurício, meio atacante do Internacional, e de acordo com a ESPN, a melhor oferta é do Bahia, 12 milhões de euros ou 64 milhões de reais para comprar o jogador. Esse valor seria por 100% dos direitos econômicos. O Internacional é dono de 60%, os outros 40% são do Cruzeiro e do Desportivo Brasil. Importante contar também que nos últimos dias o André Cury, responsável pela carreira do Maurício, tentou comprar os 20% que pertencem ao Desportivo Brasil por apenas 2 milhões de reais. É óbvio que a proposta foi recusada. Essa oferta do Bahia é muito melhor do que as propostas de Corinthians e Palmeiras. O Corinthians chegou a oferecer 8 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. O Palmeiras não queria comprar mais do que 60% dos direitos. O Internacional deve responder essa oferta do Bahia nos próximos dias. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Quem sabe ainda durante a live, programa do Nicola que começa às 7 da noite, beleza? Bora falar agora sobre o Internacional, talvez correndo o risco de perder o Maurício. O Inter reforçou, junto ao empresário do Everton Ribeiro, a intenção de contratar um meio atacante de 34 anos de idade. O Inter topa pagar
absolutamente tudo que o representante do jogador pediu. Salário, tempo de contrato, luvas, todas as condições já foram aceitas. Agora falta que o Everton se decida em relação ao Flamengo. Um acordo final ou não deve acontecer na próxima sexta-feira. Esse é o deadline, o prazo final para que o Flamengo e o Everton Ribeiro se acertem. Em caso contrário, ele vai ao mercado internacional e o Cruzeiro são os grandes candidatos à contratação do meio atacante de 34 anos de idade. Bora te atualizar agora sobre Luiz Henrique, jogador de 22 anos, revelado no Flu, fez uma boa primeira temporada no Betis, está em baixa nesse momento. O Betis, inclusive, quer negociar o jogador para abrir vaga de estrangeiro. Já havia contado para vocês que entre Flamengo e Fluminense, na teoria, a coisa estava mais encaminhada para o Fluminense, até porque, como torcedor fanático do Flu, o Luiz Henrique não gostaria de jogar no Flamengo. Mas o empresário dele deu uma entrevista recente afirmando que a coisa pode mudar. Frase é a seguinte, abre aspas, o Luiz Henrique é tricolor doente. A primeira opção é o Fluminense, mas se não chegar ao que o Luiz quer, o pessoal vai ver o que é melhor para o jogador. A gente não está descartando nada. Vamos pensar na carreira profissional e financeira do garoto. Fecha aspas, numa clara demonstração de que ou o Fluminense paga aquilo que está sendo pedido, ou o jogador pode até se mudar para o Flamengo. Não tenho percebido no Fla tanta disposição e vontade assim em fechar com o atleta. De qualquer forma, estou de olho nessa história também. Hora de atualizar sobre o Cruzeiro, notícia super importante e bacana. O Cruzeiro se aproximou da resolução dos seus problemas para a camisa 9. Foi o grande trauma, o grande caos do Cruzeiro em 2023, a utilização de um camisa 9. Henrique Dourado e Gilberto não funcionaram, quem foi utilizado como 9 também não. Mas o Cruzeiro adiantou a contratação em definitivo de Juan Dineno, atacante argentino de 29 anos de idade que defende o Pumas. Foi uma indicação do Nicolas Larcamon, novo técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro já monitorava essa situação, buscou informações junto no time dele, ao Pumas, e a coisa deu uma bela encaminhada. Até porque o Dineno, que tem 60 gols em 145 jogos, perdeu espaço. Dos últimos 9 jogos, ele só foi titular em 1. Teve outro que ele nem sequer saiu do banco. Nas outras 7 partidas acabou sendo utilizado nos minutos finais. 60 gols em 145 jogos. Atleta que passou também pelo Aldosivi, da Argentina, pelo Barcelona, do Equador, pelo Deportivo Cali, da Colômbia. Super experiente, fazedor de gols nato. Para mim, uma enorme contratação. Pequenos detalhes burocráticos separam um acordo. A tendência é que Dineno seja anunciado em breve. Por falar em anúncio, Cruzeiro confirmou de forma oficial nessa quarta-feira a chegada de Gabriel Veron, algo que você já sabia há algum tempo aqui no canal. Hora de falar agora sobre Corinthians e Santos disputando o mesmo atacante, eu me refiro a Guilherme, atleta que pertence ao Grêmio e fez boa temporada vestindo a camisa do Fortaleza. No Lion foram 53 partidas, 10 gols e 6 assistências, quase sempre como titular. O Guilherme permaneceria no Fortaleza, mas nas últimas horas o Fortaleza oficializou a contratação de Moisés, jogador que já foi do próprio Fortaleza, acabou vendido para o Cruz Azul, era até então a venda mais alta do futebol nordestino. Com a volta do Moisés, o Guilherme perderia espaço, então o Fortaleza deixou de optar pela compra, que custaria 1 milhão de euros. O Santos, na teoria, levaria vantagem nessa negociação contra o Corinthians, até porque o Santos acaba de ceder o Dodi e o Soteldo para o Grêmio. Mas o Santos não tem capacidade financeira de fazer esse investimento de 1 milhão de euros. O Corinthians já se disponibilizou para pagar essa grana pelo jogador de 27 anos e a gente pode ter novidade nas próximas horas. Para quem não conhece, Guilherme atacante, que atua pelo lado esquerdo, jogando com a perna direita, boa finalização também, boa capacidade de servir. Acho que seria interessante para compor o elenco corintiano, assim como o santista também. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Ainda não definiu seu novo lateral esquerdo depois da perda do Caio Paulista, está no mercado em busca de alternativas. Durante o fim de semana contei para vocês que Matias Espinosa, lateral esquerdo paraguaio da seleção e do Libertad, interessa. Mas o São Paulo tem dado preferência para um brasileiro. Tudo por causa do limite de estrangeiros, o São Paulo já estourou o limite de gringos dentro do seu elenco. E o tricolor promete para as próximas horas uma oferta pelo lateral esquerdo Marlon do Cruzeiro, negociação das mais complicadas. O Cruzeiro não tem a intenção de se desfazer do Marlon, apesar de ter só mais um ano de contrato. A ideia do São Paulo era, para não gastar muito dinheiro, tentar colocar jogadores na parada numa troca. Negociação, repito, muito complicada, mas o São Paulo vai tentar fazer esse avanço. Caso contrário, se a coisa de fato não avançar, as tratativas com o Espinosa devem ser retomadas para que o lateral esquerdo de 26 anos de idade da seleção paraguaia e que está ficando livre no mercado por conta do seu contrato no fim com o Libertad possa ser contratado. Mais duas do São Paulo antes de mudar de assunto. Thiago Couto, goleiro, vai se reapresentar com o restante do elenco no dia 6 de janeiro, mas pode ser negociado.
goleiro que fez ótimo campeonato brasileiro da Série B emprestado ao Juventude. Já o São Paulo, nas últimas horas, viu uma especulação de que Diego Costa, zagueiro, poderia ir parar no Bahia. O São Paulo assegura que não tem intenção de vender mais nenhum zagueiro. Hora de falar sobre Arthur. O que falta para o atacante, o ponta-direita do Palmeiras, ser negociado com o Zenit? Faz tempo que eu contei para vocês com exclusividade que havia o interesse do clube russo. 15 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em bônus. O Palmeiras já aceitou a proposta, há um acordo entre os clubes, o negócio só não foi concretizado porque o Arthur ainda não deu sim. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Paulo Pitombeira, que é representante do Arthur, e perguntei o que está faltando. A resposta foi, abre aspas, ainda estamos negociando alguns pontos, fecha aspas. Se esse acordo for selado, o Palmeiras vai fazer um grande negócio. O comprou por 8 milhões de euros do Red Bull Bragantino, vai ter a chance de vendê-lo por 15 e faturar ainda mais 3 com bônus. É bem verdade que 10% desses 15 milhões de euros pertencem ao Red Bull Bragantino, os outros 90% são do próprio Palmeiras. Bora fechar o vídeo para te atualizar sobre as últimas do Corinthians, com informação que agitou as redes sociais no mundo alvinegro. A notícia de que Lautaro Dias, atacante argentino de 25 anos de idade, estaria perto do Corinthians. Você não associou o nome à pessoa, me refiro ao atacante que faz sucesso há 2 temporadas pelo Independiente Del Valle e chegou a fazer gol em decisão contra o São Paulo. Lautaro Dias, que na atual temporada fez 34 jogos, 8 gols e 1 assistência. De acordo com o jornalista Mano Brito, que cobre o Corinthians, a oferta alvinegra ao Independiente Del Valle já teria sido aceita 2 milhões de euros ou 10 milhões e 700 mil reais. Confesso que me surpreendi, com o valor achei baixo. Agora faltaria para que o atleta fosse anunciado um acerto entre o Corinthians e o Lautaro Dias. Essa talvez a parte mais simples. Consegui apurar que o Lautaro tem salário de 40 mil dólares no Equador, algo na casa dos 200 mil reais. Fica confortável para o Corinthians fazer uma proposta melhor e fechar com um atleta. Mandei mensagem para 2 fontes do Corinthians, elas ainda não me responderam. Prometo que durante o programa do Nicola, a partir das 7 da noite, trago atualizações sobre o tema. Ainda sobre o timão, Rodrigo Garro e Rollheiser são outros 2 alvos. O Garro é um meio atacante de 25 anos de idade, que pertence ao Tajeres. O Benjamin Rollheiser, atacante de 23 anos de idade, que pertence ao Estudiantes. Sobre o Rollheiser, o empresário dele chegou a dizer o seguinte, abre aspas, as negociações com o Benfica estavam avançadas, mas estagnaram. Outros clubes mostraram mais interesse nos últimos dias, declaração de Carlos Espinosa. Sobre o Garro, o que eu posso contar para vocês é que o Tajeres tem a intenção de negociá-lo, mas vai pedir uma quantia financeira importante. Falam em pelo menos 6 milhões e meio de euros. Também estou atento a essa história. Novidades, quem sabe, durante o programa do Nicola. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos daqui a pouco. Tchau!